que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver, e tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ver,
eu mais quero. Me envolva, Senhor, a tua majestade é real. Oh, a tua voz me envolve. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Eu quero ir mais fundo no lugar que é habitação. Oh, esconderijo do Altíssimo. Oh, esconderijo do Altíssimo. Debaixo das tuas asas. Aleluia. Pai Santo, nessa noite queremos te dar a honra, a glória, o poder e toda a majestade. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Mais fundo, Senhor, tua palavra diz que as profundezas chamam as profundezas. És tu que nos queres levar quando pensamos que somos nós que buscamos por mais de ti. Quero nessa noite, ó Deus, levar cativo toda a distração. Mas que o Senhor restitua a visão do Espírito. Como Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. Então levamos cativo todo o embaraço contra a multiplicação nessa noite. Que tu possas multiplicar Cristo na face da terra. Não se trata do meu nome, não se trata do meu ministério, mas da multiplicação de Cristo em nós. Na face da terra, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. 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 Glória a Deus, Joana. Glória a Deus. Ir mais fundo, um lugar secreto. Amém. Né? Aleluia. Essa noite seja convidado nosso para ir mais fundo nas coisas de Deus. Amém. A Bíblia diz que é Deus quem cria ou desperta o desejo em nós e também Ele é que opera ou faz acontecer aquilo que se torna esse desejo ardente na nossa vida. Assim sendo, nós queremos que realmente você faça parte daquilo que é uma realidade em nós, em nome Amém. de Jesus. Joana, Aleluia. glória a Deus, amém e amém. Eu vou ouvindo diversas e múltiplas vezes o Senhor falar comigo sobre o tempo de multiplicação. Amém. Multiplicação. A Bíblia diz que sem o auxílio de mãos a pedra que vistes ser cortada do monte se espalhou e encheu toda a terra e se fez um grande monte. Cristo, a pedra angular, que também foi rejeitada pelos trabalhadores. E temos estado a operar no aprofundar nas Escrituras, de voltarmos àquilo que é a essência genuína e não uma distorção da essência. Muitas das vezes fala-se de Jesus, mas a prioridade é outra realidade. Mas nós estamos focados muitas das vezes em Gênesis 22, verso 8, baseado na questão de que Deus disse que providenciaria para si mesmo o cordeiro, ao invés de ser um foco na provisão das minhas necessidades, das quais eu estou humanamente consciente, necessidades materiais, emocionais, antes atentando para esta grande salvação, a mensagem de Deus, de que Ele providenciou para nós o Cordeiro. E que através e por meio do Cordeiro, nele estão reservadas, como a Bíblia diz, que agradou a Deus convergir todas as coisas nele, para que então todo o joelho se dobrasse e toda a língua confessasse que este Jesus é o Senhor. Nesse mesmo foco, a multiplicação, quer do conhecimento, mas quer do caráter, da vida, da identidade de Cristo em muitos pecadores, fará com que Deus possa se mover e assim, não só as pessoas serem libertas do inferno, que é a consequência do pecado, mas elas possam ser restituídas
e ser feitas participantes da vida do Espírito de Deus, como Jesus disse, na terra como nos céus. Então, o nosso foco da pregação do Evangelho tem sido exatamente essa, de restaurar a palavra nas nossas bocas como martelo que esmiuça a rocha e que sejamos muitos mais milhões de homens e mulheres cuja palavra é como fogo nas suas bocas, para que então, declarando a palavra de Deus, possamos ver o reino dos céus manifestar-se como a multiforme sabedoria de Deus por meio daqueles que creem em Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Eu conto contigo nessa ótica, nesse barco, como Jesus, levantando-se, disse: aquietai-vos e calai-vos, ao invés de termos um povo que ora pelo medo, ora em receio, antes levantarmos um povo que crê no Senhor Jesus e que se ocupa na sua autoridade para ordenar aos ventos que se calem e aos mares que se aquietem. E assim sendo, Deus fazer coisas que outrora nós falamos, de que Deus irá mover-se, que haverá um grande avivamento. Nós queremos, não só acreditamos, mas queremos ser esse instrumento de Deus de preparar para Ele um povo bem disposto para o mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Romanos capítulo 4, nessa noite é o meu texto. Glória a Deus, aleluia. A justificação pela fé. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Vamos nos debruçar nessa noite sobre estes capítulos, ou esses versículos do capítulo 4. Glória a Deus. Verso 9 e 10. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Glória a Deus. Remontando para o livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Continuamos. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A mesma passagem, o mesmo tópico que nós lemos em Gálatas é o tema crucial em Romanos. O apóstolo Paulo não tinha 2, 3, 4 novas mensagens. Ele tinha um tema. Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. E qual foi a visão celestial que ele teve? Diz assim a palavra de Deus, eu quero rapidamente ler isso no livro de Atos, capítulo 26. Aleluia! Nessa noite, aleluia! A Bíblia diz assim no versículo 15: E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios que agora te envio, para lhes abrir dos olhos e das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados
pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. É necessário que a gente entenda a mensagem de Paulo era acerca dele crucificado. E no livro de Gálatas, ele pergunta, ó insensatos Gálatas, homens quais ou cujos olhos foram apresentados, ouviram ou receberam o entendimento de Jesus Cristo representado como crucificado. O que é que Paulo está a dizer? No vosso meio, Coríntios 2, ele disse, propus somente vos revelar Cristo e esse crucificado. É muito interessante, querida irmã, porque nos dias de hoje, quando nós ouvimos, por exemplo, pessoas dizerem, pastor, eu queria ouvir uma palavra da parte de Deus. No passado eu te diria, toma, os 66 livros, lê, e é verdade. Mas hoje eu faço para ti a mesma pergunta que outrora o Senhor me fez. Depois de anos já alcançados a pregar, a estudar o Evangelho, o Senhor me fez a seguinte pergunta: qual é a tua mensagem? Nessa noite eu começo te dizendo, Paulo só tinha uma única mensagem. Nós hoje podemos escrever diferentes tópicos, diferentes pregações, mas só há uma mensagem que edifica a tua vida no reino. E eu, quando o Senhor me fez essa pergunta, eu disse, Senhor, como assim? Qual é a minha mensagem? E Deus nunca te faz uma pergunta em vão. A palavra nunca te é dirigida em vão. Resultado dessa pergunta, depois daquele dia, me achei a pregar uma vez e a segunda vez e senti que não tinha mais nada para pregar. Literalmente, quando me esforçasse para pregar em qualquer outro assunto, não havia inspiração, como se não conhecesse nada mais para pregar. Como se tivesse esgotado o meu limite em termos de conhecimento das Escrituras. Não foi meramente como um apagão, mas era como se tudo que eu tivesse era muito pequeno, muito limitado. E de repente eu comecei a orar em função da palavra que o Senhor me dirigiu. A pergunta, qual a minha mensagem? E em dado momento o Senhor me disse, senta, estuda, ouve. Sentei-me aos pés de outros homens, sentei-me nas Escrituras e me debrucei profundamente sobre um tema nas Escrituras. Cristo. Quisera eu, quero eu, desde então até ao meu último momento na face da terra, ter a habilidade da parte de Deus, não só de experimentar como uma realidade, mas de não falhar a comunicação desse mesmo tópico, Cristo. Paulo diz, ó insensatos Gálatas. Paulo começa a falar para um povo que não era sábio, mas tornou-se, na realidade, insensato. Se você analisar a questão que ele menciona, insensatez, como alguém perturbado, como alguém que não é sério. E assim sendo, muitos de nós falamos de muitas coisas dentro da igreja, muitas coisas sobre Deus, como insensatos. Não se entender a profundidade de Paulo afirmar, ó insensatos Gálatas. Eu quero te dizer nessa noite que nos focarmos em outro qualquer assunto é insensatez. Não, nós lemos, aí não aprofundamos esse entendimento. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Obra de bruxaria, como muitos pensam, ou ao contrário, se calhar, uns pensam que bruxaria seria um gato no telhado, uma bruxa voar. Não.
a bruxaria que é feita e que opera nos púlpitos das igrejas é a insensatez de esquecer o assunto de Cristo crucificado. Eu não sei se você entendeu até aqui a profundidade desse ponto. A insensatez de se desviar desse tema para um outro tema. Em Coríntios, Paulo disse: muitos não discerniram Cristo crucificado e por esta razão estão fracos no espírito, estão doentes, porque na realidade na cruz ele levou minha doença. Por que essa doença? O dom de cura não é para ser ministrado entre os cristãos. Os cristãos deveriam exercer e usufruir de saúde divina. Eu quero que me acompanhes com mais seriedade nessa mensagem. Porque é disso que nós devemos adorar e cantar sobre o Senhor. Cristãos deviam usufruir de saúde divina. A Bíblia, inclusive, diz: Eliseu, doente, com a doença pela qual ele morreu. Porque Deus não quis lhe curar. Mas quando o morto caiu sobre o túmulo de Eliseu, o morto ressuscitou. Em Eliseu tinha poder para ele ser curado. Era Deus que não lhe quis curar. E você se questiona se o cristão hoje, muitos hoje, entenderam isso? Ou estão debaixo de bruxaria e insensatez, que eles não entendem Cristo crucificado, logo estão fracos, doentes e morrem antes do tempo. A insensatez vai te levar à morte antes do teu tempo. Porque você não administrou bem. A Bíblia diz: eles também ouviram a palavra e não a misturaram com fé. Necessário que você entenda. Será que estamos a correr em vão? E de repente, de ouvirmos Cristo crucificado, entramos na insensatez. Assim muita gente diz: uau, gostei muito de ouvir. Gostei muito de ouvir. Hoje você ouviu que Deus te curou. Amanhã o médico diz: olha, o problema voltou. E você esqueceu o que você viu. Insensatez. Hoje eu posso ter experimentado provisão, cura, o que for. E amanhã me esquecer. E a Bíblia diz: este povo esqueceu-se. Este povo erra sempre nos seus corações por causa do espírito de murmuração. Quando nós falamos murmuração, não eram murmúrios, não eram reclamações. Era o povo se esquecer. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Está na hora de você contar os benefícios que Deus fez na tua vida. Aquele que opera maravilhas entre vós. Davi disse isso: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Não se esqueça, a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Meditando eu na palavra, meditando eu nos teus preceitos, meditando eu nas obras das tuas mãos, um fogo se acendeu. Aleluia! O espírito de incredulidade é uma das manifestações da bruxaria, que faz com que homens que entenderam Cristo crucificado agora experimentem fraqueza, doenças, morrendo antes do seu tempo. Por quê? Porque eles não ativam essa realidade em suas vidas. Como é que se ativa? Meditando na tua palavra. Esse fogo foi ativado. Salmos 39, versos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: ó insensatos Gálatas, de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isso. Aquele que opera maravilhas entre vós, fê-lo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você tem que se dedicar a ouvir, a crer na pregação da fé e não de obras da lei. Queridos irmãos, nós fomos perdoados pelas obras de Jesus. Você não vai merecer nada pelas suas obras. E de repente, você se dedica da pregação da fé para moral e religião imoral. Da pregação da fé para agora ter um bom comportamento e ignorar que o bom comportamento no reino é aquele que crê. É lógico que se eu creio eu não roubo. É lógico que se eu creio eu não mato.
Mas dizer eu não roubo, eu não mato porque é a educação que eu tenho somente. Não, não, não. Eu não roubo porque eu lhe amo. Eu não mato porque eu lhe amo. Porque eu vivo pela fé. Eu me dedico, inclino o meu coração para saber aquilo que é agradável, qual seja a vontade de Deus. Falávamos antes de entrar. Todas as vitórias de Davi eram garantidas por uma característica somente: a fé. Mas a fé de Davi não era ousadia para ir lutar. Era antes consultar o Senhor e o Senhor lhe dizer: ontem te disse país à esquerda, hoje te digo país à direita. A fé é fé no Deus vivo. Não é uma fé estática que eu acredito. Não. É algo que desenvolvemos ouvindo e continuamente ouvindo no meio de uma comunhão com Deus, meditando na palavra, e à medida que você continua a meditar, Ele te faz crescer na fé, te faz vencer a incredulidade pela fé, onde você rompe limites, e como está escrito, aquele que vos dá o Espírito foi dado para nos revelar aquilo que gratuitamente já nos é dado. Ao meditar na palavra, o Espírito Santo te conduz em toda a verdade. Te liberta, mas ativa a fé. Depois diz assim: e Ele que opera maravilhas entre nós. Se eu vejo a operação de maravilhas, não quero mais ver a operação da lei. Eu não quero mais me dedicar a obras da lei. Eu não quero retroceder. Eu quero ver o que opera maravilhas. Lembrando-nos que, pela pregação da fé, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. O que é que lhe foi imputado como justiça? Por que Abraão era justo? A fé em Deus. Abraão não era justo porque ele não fez ou não aconteceu. Pela fé em Deus. Então muitos ainda precisam de captar e permanecer nesta verdade. Não são as minhas boas obras que me salvam. Não é a minha má obra que produz injustiça em Deus. Mas a minha fé no sacrifício de Jesus. Muitos, infelizmente, têm acreditado ou transformado a mensagem de que fé em Deus não tem nada a ver com não pecar. Não. Se creio, eu deixo de pecar. E a Bíblia diz: aquele que crê em Deus, que é nascido de Deus, não peca. Porque a palavra permanece nele. Logo, eu não vivo o estilo de vida, eu não medito, não deito na minha cama para determinar como vou pecar. Não. Eu deito na minha cama meditando na obra de Deus. E então eu me levanto para servir os homens. Meditando, um fogo se acende. Então eu venho para liberar aquilo que é a graça de Deus, que capacita, que instrui, que empodera uma sociedade, uma geração. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Já é tempo de mentes serem libertas da incredulidade. Aleluia. Digo eu, mentes na universidade, para que eles possam sentar nos laboratórios e ouvir coisas inexprimíveis, para que eles possam trazer novidades, descobertas que Deus tem reservado para essa geração. Isaías 45, uma das maravilhas que Deus fala: te darei riquezas encobertas e tesouros das trevas. O que são riquezas encobertas? São ideias ainda não vistas, inovações ainda não reveladas. Então a Bíblia diz que Jacó, Deus lhe instruiu a colocar as ovelhas perante as varas. E assim houve a multiplicação. O Deus que opera maravilhas quer te multiplicar, quer que você seja a multiplicação de Cristo, por quem e por meio de quem, ou em quem Deus opera aos olhos dos homens. E então saibas, é por causa deles terem estado com o Cristo crucificado. Aleluia, amém e amém. Pai, obrigado porque foste tu quem nos escolheu para sermos participantes desta vida. Pai, nós te louvamos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, da doçura do reino dos céus, do mel com o qual tu queres alimentar o teu povo. Tu disseste: Israel, se me ouvisses,
te alimentaria com um trigo fino e o mel saído da rocha. Pai, te louvamos e te entregamos essa mensagem no nome de Jesus. Voltaremos em breve, esteja conosco nos próximos minutos. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele é Deus, 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 e no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco baterem. Vê, Ele está no controle e no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco baterem. Vê, Ele está no controle. Vê, Ele está no controle. Ele é. Aleluia. Ele está no controle. 2018 nós estávamos no retiro e de repente nós começamos a declarar a palavra. Vê, levanta os teus olhos e vê. Ele que opera maravilhas está no controle. Aleluia. No livro de Romanos, Paulo pergunta: a justiça que imputada a Abraão foi antes ou depois da circuncisão? Para que não houvesse dúvidas de que Deus não justificaria ninguém pelas suas obras ou obras de obediência da lei de Levíticos, mas justificaria aos homens pelas obras da lei de Melquisedeque. A lei de Levíticos consistia em ordenanças
como não cheires, não toques, não proves. O não fazer isto não removeu o meu pecado. Mas a lei do sacerdócio de Melquisedeque consistia naquilo que Jesus na cruz levou, no pecado que ele perdoou, no sangue que ele derramou, para que os que pela fé fossem santificados em Jesus e fôssemos ou tivéssemos um lugar entre aqueles que pela fé em Jesus foram santificados. Ninguém seria santificado, purificado por não ter feito algo, mas fomos santificados porque o Filho de Deus fez algo, do qual nos tornamos participantes pela fé em Jesus. Logo, Paulo pergunta, quisera saber se Abraão foi considerado justo, a fé lhe foi imputada como justiça antes ou depois da circuncisão? Se fosse depois da circuncisão, então seria a justificação baseada na observância da lei judaica. Porém, é necessário entendermos que a justificação veio pela fé em Jesus. Então, Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo disse, para que eu seja achado nele, no versículo 9, não tendo minha justiça que vem da observância de leis ou costumes que não cheiro, não toco, não provo. Como alguém que diz, eu sou boa pessoa porque não fiz a mesma coisa que a Joana, a mesma coisa que o pastor Mauro. Não. Eu venho ou tenho a fé, a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Deus justificou Abraão porque ele creu. Deus te justifica porque você crê. Deus não te justifica porque você é boa pessoa. A minha bondade não leva ninguém ao arrependimento. A bondade de Deus foi aquele fator que Deus usou para nos levar ao arrependimento. Quando a gente cessa a pregação da fé, em primeiro lugar, esquecemos de Cristo crucificado. Essa bondade é que produziu em nós fé. Essa mensagem é que nos conectou a Deus operar maravilhas. Onde Deus, na dispensação do Espírito Santo, diz em Marcos que o Espírito Santo cooperava com os discípulos na pregação da fé. Logo, pregando a fé, o Espírito de Deus confirmava com sinais e maravilhas. Então ele diz, Ele que vos dá o Espírito. Então o Espírito de Deus em nós nos faz pregar, nos faz chegar a ti em sonhos, em visões, pela pregação da fé, nos teus ouvidos, para que os teus olhos se abram. Atos 26. Te escolhi, Paulo, para convertê-los do poder de Satanás. Qual era o poder de Satanás? A acusação. Para a fé em Deus. Qual é o poder de Deus? Libertar os cativos, destruir as obras do diabo, que prendeu os homens pelo espírito de medo, da acusação, para agora sermos libertos, e a nossa liberdade não é libertinagem, a nossa liberdade é escolher a vontade dele. Antes eu não tinha poder para escolher a vontade de Deus. O bem que eu dizia que vou fazer, a lei me mostrava que eu era pecador. O mal que eu disse, não, fazer de tudo para não cair nisso, a lei me mostrava que era a minha tendência. Logo, pela fé em Jesus, eu comecei a ver a graça operar maravilhas em mim. Aleluia! Logo, a razão pela qual eu não me gabo, a razão pela qual Jesus é a minha banga, Jesus é a minha, vamos assim dizer, entre aspas, vaidade, é a minha exibição. Paulo disse, se alguém se gloriar, glorie-se em Cristo. A razão pela qual faço é porque o que alcancei não foi por eu não ter errado. O que alcancei, a cura, o perdão, a libertação, foi pela fé em Jesus. Logo, o que você precisa de entender, a insensatez que opera em muitos cristãos é tirarem os olhos daquele que já nos foi apresentado como crucificado.
E então Paulo disse isso. Ao tomares a ceia, anunciais a morte de Cristo. O que é anunciar a morte de Cristo? Quando alguém disse está consumado, se hoje alguém vier, o credor vier, aquela mulher disse, homem de Deus, meu marido era filho dos profetas, morrendo ele, deixou dívidas. E os credores vêm buscar os meus filhos. E a palavra de Deus por meio do servo de Deus, Eliseu, foi, o que tens? Um pouco de azeite. Vai e traz após ti vasos. E ela disse, já os fiz. Ele disse, fecha a porta. E enquanto houve vasos, não cessou de derramar o azeite. Então lhe foi dito, vai e vende e paga a dívida. Aleluia! Porém, veja, ela vendeu e pagou a dívida. Quando os credores vieram, minha senhora, sabemos que é viúva, mas a lei implica que nós vamos levar os teus filhos. Ela disse, não vão mais, porque o preço está pago. O preço foi pago na cruz por meio do sangue, não com ouro, não com prata, mas com sangue. Esse preço, tetelestai, declara está consumado, significa, oh queridos irmãos, já não mais o diabo pode operar como operou antigamente. Então as pessoas dizem, não, esses pastores, os milagreiros, falsos profetas, vão dizendo essas coisas. Por quê? Porque eles não têm consciência, são cegos. Não têm consciência que já o preço do pecado deles foi perdoado. Foi pago o preço. Os pecados perdoados. E o que é que acontece? Eles ainda vivem conscientes de que são presos. E a consciência de que sou preso no meu pecado significa que ele vai fazendo boas obras para ver se ele apazigua a ira de Deus. Porém, a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem. E Jesus disse, não te condeno. Mas aquele que crê passou da morte, da condenação para a vida. Você precisa de ativar a tua fé em Deus. Você precisa de meditar na palavra de Deus. Se calhar eu medito e passo mais tempo a pregar sozinho do que eu fico com os homens. Porque isso não é o meu discurso de pregação. Isso é o meu estilo de vida. Quando eu tenho situações à minha frente e preciso que meu Deus opere maravilhas, eu medito em Cristo crucificado. Por isso eu venho insistindo. Gênesis 22, verso 8. Qual é a tua necessidade? Qual é financeira? Doença? Em que área? Qual for a área que se nomeia na tua vida, a resposta é Deus proverá. E o que é que Deus fez? Providenciou o Cordeiro. No Cordeiro, no Filho, em Jesus estão todas as coisas. E se Deus não poupou o seu Filho, esta é a minha mensagem. Aleluia. Cristo. Se Deus não poupou o Filho, como não nos dará com o Filho? Porque todas as coisas estão no Filho. João capítulo 1, vamos rapidamente ler. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja o que está escrito. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Quando Deus quis perdoar o homem, fê-lo pelo Filho. Quando Deus quis restaurar o homem, fê-lo pelo Filho. Quando Deus quis trazer de volta a si a humanidade, fez pelo Filho. Queridos irmãos, quando Deus quiser operar maravilhas na tua vida, falo pelo Filho. Nada é feito sem Jesus. O que é que Deus me deu? Todas as coisas. Reservadas em quem? Em Jesus.
Só que nós temos, infelizmente, a insensatez de ouvirmos uma mensagem e dizermos next. Vamos procurar logo outra mensagem. Como se ouvindo e tivesse já te apropriado disso. Como se ouvindo tivesse já dominado isso. Às vezes, ainda nem te mediram mais 1000 metros. E a Bíblia diz em Ezequiel 47. E o anjo do Senhor veio e mediu 1000. E mediu mais. Quando mediu, estavam nos tornozelos. Mediu, foi para o joelho. Mediu mais, foi para a cintura. A minha pergunta é, mediu ou aumentou? Porque quando ele mede, ele não determina. Mas quando ele aumenta, ele determina mais 1000. Aumenta mais 1000. Deus quer aumentar os níveis. Você não domina isso. Colossenses 3,16. Que a palavra de Deus habite abundantemente. Que Deus meça mais 1000. Que Deus aumente. Que você seja profundo. Que você não limite. Como é que eu não limito? Meditando na palavra. Queridos irmãos, eu medito nisto há anos. Levou aproximadamente 20 a 21 anos para Paulo dominar esse tema. E Paulo disse no final da vida dele, não que já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Como é que ele prosseguia para o alvo se ele estava preso? Ele não estava a andar. Mas ele disse, se sois espirituais, andai no Espírito. Como é que você anda no Espírito? Crendo, meditando, confessando a palavra que te foi dada. Ele disse, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que o meu Deus possa arrancar de ti toda a distração religiosa, toda a mensagem que vem ocupar o lugar do Cordeiro. Oh, queridos irmãos, muitas das vezes nós estamos à espera que Deus vá fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Ele já fez. O problema está na cegueira, porque está no Cordeiro. Romanos 8,32 seja o versículo que você vê e medita. Se Deus nem próprio Filho poupou, Ele não poupou o Filho. Por meio do Filho Ele criou o universo. Por meio do Filho restaurou a terra. Por meio do Filho restaurou a humanidade a si mesmo. Por meio do Filho não te dará as coisas. Estão no Filho. Ele disse, pede-me. E em meu nome está no Filho. A ressurreição dos mortos está no Filho. A cura das doenças está no Filho. Saúde divina está no Filho. Provisão financeira está na boca dele. Declara. A Bíblia diz, e Deus disse, e Elias disse, Jesus disse, Moisés disse, e tu declara a palavra de Deus. Mas você só pode declarar aquilo que você medita. E aquilo que você medita ao ponto de se fazer realidade ou se fazer carne em ti. A razão pela qual muitos confessaram e não deu certo. Por quê? Eu leio Lucas capítulo 1, já estou em Apocalipse 16. Eu não tive tempo para meditar nisso. Quanto tempo você dedica para aprofundar um tema? O que é meditar nas Escrituras? Meditar nas Escrituras não é... Não. Meditar nas Escrituras é sentar. Eu tenho meditado nisso. Eu tenho meditado numa mensagem. A consolação de Israel. São 2 pontos que eu tenho meditado. Há muitos anos, quando o Senhor me perguntou qual é a tua mensagem, e o Senhor começou a me revelar Cristo. João 1,14, esse versículo. João 1,14, e o verbo se fez carne. A palavra encarnou. E vimos a glória. Quando é que nós vimos a glória? Quando a palavra se tornou carne. Ezequiel 37, os ossos secos. Ele disse, profetiza, filho do homem. E então, quando ele declarou a palavra, veio sobre ele carne. Amém. À medida que eu ouço a palavra tem que se fazer carne em mim. Aleluia. Queridos irmãos, a palavra não se vai fazer carne em ti porque você assistiu o culto ontem. À medida que eu ouço a palavra, diariamente medito na palavra. Não estou a te dizer aquela hora que você tem pressa de ir para o trabalho ou
descarga emocional ou mental, Deus, não posso ficar um dia sem orar, obrigado, Pai, e dorme. Não. Quando a Bíblia te fala de a consolação de Israel, quando a Bíblia diz que, ei, Natanael, em quem não tem nada de falso, o que Natanael estava a fazer? Nós sabemos que Israel tinha duas promessas: a vinda do Cristo e o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo? O que nos conduziria em toda a verdade para compreendermos o que gratuitamente nos é dado aonde? Em Cristo. Aleluia. Por isso o livro de Efésios diz, nele, aonde? Em Cristo. Agradou a Deus nos revelar o mistério de quem? Cristo aonde? Em nós. Nós nele. Eu não tenho medo de... Eu não estou preocupado em me esforçar de não ir para o inferno. Eu me dediquei a estar nele. Paulo disse isso. Ó rei Agripa, eu não tive medo de ir para o inferno. Ele disse, eu guardei a visão celestial. Não fui desobediente à visão. Eu guardei o bom, combati o bom combate, guardei a palavra Cristo em mim. Esperança da glória. Medita na palavra a consolação de Israel. Israel, quem é Israel? E para quem é a consolação? Israel é aquele que se agarrou na palavra. E foi feito príncipe com Deus, Israel. Israel não é um povo ali fisicamente só. A Bíblia diz em 1 de Pedro, vós sois a nação santa. Então Israel é o povo que acreditou em Jesus, que se agarrou na pregação da fé em Cristo crucificado. Isso é o que nós estamos a entender. Pai Santo, me fazem entender isso. Ouça ainda, Deus em mim. Espera. Deus em mim. Mas não era o pecado em mim, mas Jesus levou. Mas Jesus disse, a casa que estava imunda e se torna limpa, mas permanece vazia, os 7 espíritos vêm com mais, aquele que saiu vai buscar mais 7, mais 8, e o último estado do homem é pior. O que é que ele disse? Que a casa devia ser preenchida. Como é que se preenche a casa? Ele disse, quem crer em mim, eu e o Pai faremos morada nele. A casa que está limpa, mas o Pai e o Filho não fazem morada nele, mais 7 demônios vêm. Então, espera ainda, Deus é Cristo em mim. Cristo em mim é maior que o cancro. Cristo em mim é maior que doenças da pele. Cristo em mim é maior do que recessões econômicas. Cristo em mim é maior que dívidas. Cristo em mim é maior que os erros dos outros. Então, no pecado dos outros, vieram 50 homens com o seu capitão dizendo, homem de Deus, o rei mandou-te trazer. Ele disse, se eu sou homem de Deus, fogo cai sobre vocês. Vou então outro capitão com mais 50. Homem de Deus, o rei mandou-te trazer. E Elias disse, se eu, em outras palavras, se Deus está em mim. O que é o quarto homem na fornalha? A fornalha aquecida 7 vezes mais não era mais quente que o fogo neles. Não, espera. Se eu sou homem de Deus, fogo. O terceiro capitão disse, homem de Deus, não chama mais fogo, hein? Eu sou mesmo, sou obediente, não tem culpa. Erro é dele. E Deus disse, vai com esse, não lhe julga. Oh, aleluia. A oposição de Satanás é sempre visando desafiar o consolo de Israel. Cadê o teu Deus?
Cadê a tua paz? E a Bíblia diz, quem fará separação entre nós e aquele que opera maravilhas? Então, eu só estou tentando te mostrar isso. Medito nisso há anos. Eu medito nisso, Senhor, obrigado. Me faz entender isso, Senhor. Oh Deus, mas a tua palavra aqui diz isso. Aleluia, abre meus olhos nisso, Senhor. Faz-me entender isso. Porque Atos 26, o que é que ele diz? Para abrir os olhos, para que eles vissem, para que eles compreendessem. Revela-me isso, Senhor. Oh Deus, me faz entender. Aleluia. Há uns anos atrás eu orei por pessoas e todas elas morreram no hospital. Graças a Deus que eram salvos. Mas eu fiquei nervoso comigo. Eu disse, Senhor, o Senhor não me prometeu que eu enterraria doentes. Mas o Senhor me disse, aquele que quer impor as mãos e os doentes serão sarados. Então eu disse, Senhor, até que o Senhor me faça entender isso, o Senhor me revele isso. E eu fiquei 1 a 2 anos sem aceitar ir para um hospital, meditando nessa mensagem. Cristo, a unção em mim, me faz entender isso. Aleluia. Aleluia. E então, de repente, se cumpriu a visão que eu tive. Andando com os homens, fui levado pela lateral e entrei pelos cuidados intensivos e a levantar mortos, a ressuscitar mortos, doenças quase casos perdidos. Entrar agora fisicamente nos hospitais, já não é mais na visão. Se cumpriu a visão. Entrar nos hospitais onde diziam, preparem, é o último momento. E de repente a pessoa levantar, cadê o pastor que me disse que eu ia ressuscitar em 2 dias? Oh, ele estava morto, eu nem sabia. Sabe, quando nós somos cheios dele, eu nem preciso saber qual é a condição. O que eu preciso saber é aquele que habita em mim, maior de qualquer que seja a tua condição. Que você medite na palavra, que você se encha da pregação da fé, que você entenda. Cristo crucificado é aquele que opera maravilhas. Ei, livra a tua vida de insensatez, quebra toda a bruxaria, porque está escrito, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. 2, encantamento, bruxaria não opera contra alguém edificado. Ele é o fundamento da minha edificação. Cristo crucificado. Aleluia! Glória a Deus, amém e amém. Que Deus te abençoe e que você prevaleça nessa palavra que seja selada sobre a tua vida eternamente, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ide, expulsai demônios, ide e curai doentes, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito, Aleluia. enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos